Muito bem-vindos. Estamos começando agora. Vamos colocar o nome da live de hoje, Multiverso da Comunicação. Vamos lá, episódio 3. Muito bem, vamos chegando, episódio 3. O episódio 3 com a minha querida amiga professora Edmara. Comunicar bem ou comunicar certo? Vamos anotar aqui. Ou comunicar certo. Comunicar bem ou comunicar certo. Ok, fixar comentário, é isto aí. Muito bem, enquanto as pessoas vão chegando, fiquem à vontade, eu vou tomar um gole de chá. A essa altura do campeonato tem que ser chá, porque senão eu não durmo mais à noite, nunca mais. Deixa eu fixar aqui o comentário, não está fixando o meu comentário, por quê? Deixa eu ver aqui, pessoas, se está tudo certo. Aqui, está tudo certo. Minha querida amiga Prof. Edmara já entrou. Eu já vou te chamar, Edmara, mas antes deixa eu fazer uma pequena apresentação, antes que você fique me contestando, porque eu fico apresentando a pessoa e a pessoa tem um excesso de humildade e ela quer contestar a apresentação dela. E eu quero dizer aqui que a Edmara é Super Power Maxi Plus Mega Doom Power e ela não vai me deixar. Então depois eu vou chamar ela e aí ela vai poder contestar aquilo que ela quiser, dizer que é exagero, mas não é. Toda semana eu convido alguém para participar dessas lives que se chamam Multiverso da Comunicação. O objetivo aqui é trazer um comunicador que tem a sua carreira, a sua peculiaridade, o seu jeito de ser. E é como se nós tivéssemos a oportunidade de entrar no universo dessa pessoa, no universo dessa mente, desse estilo de se comunicar, desse modelo. E hoje nós vamos trazer a Edmara, professora Edmara, e eu chamo de Edmara, não chamo de doutora Edmara ou professora Edmara, porque ela é minha amiga, foi uma das pessoas, um dos presentes que eu ganhei nos últimos anos, e que foi minha colega na UPF, no período em que eu lecionei lá, e trata-se de uma advogada brilhante, de uma professora brilhante, uma professora não só de direito, mas de língua portuguesa, e o que já é algo muito peculiar e que ainda por cima este ano está começando a trilhar os primeiros passos na vida pública. Sobre tudo isso nós falaremos com a nossa querida Edmara, que eu vou chamar agora. Olha lá, lindona! Eu tô me sentindo o Silvio Santos aqui, mega comunicadora. Super, super, mega, plus, power, tudo de bom. Obrigada pelo convite, meu querido. Tu é um queridão, tu sabe. Já falei que eu tô morrendo de saudade de ti, da Letícia, só que a Letícia eu mato a saudade vendo a Letícia da novela, né? Ah, Morro sim. de saudade de Ah, você. querida, querida, querida. Bom te ver. Né, finalmente, ao menos assim, né, desse jeito aqui, por uma câmera, mas ainda bem que existe isso ao menos, né? Porque eu gostaria mesmo de estar contigo vendo um show da Old Dogs e, sei lá, né, bebendo uma cerveja, mas fazer o quê? É o que temos aqui, né? Então, é o que O faremos. verão vai chegar e a gente se encontra. Isso, isso. Buenas. Vamos lá, então. Em primeiro lugar, pessoas, vocês que estão chegando aí, peço encarecidamente o seguinte, que você envie esses coraçõezinhos aqui na live, porque quando você envia esses coraçõezinhos, você aumenta a relevância da live e isso faz com que outras pessoas também cheguem aqui. E se tu quer fazer algo mais legal ainda, tu pode convidar teus amiguinhos queridos para virem para a live. Deixa eu largar a xícara aqui, espero que ela não caia. E tu faz Manuela o de seguinte, Agostinho, tu tá aí, Manu? A Manuela Pacífico já falou que é a Manu, batalha do Oi Pessoas contra o Diabedinho. Diabedinho, É que é assim excelente, que eu me excelente. refiro, né? Assim que eu me refiro aos alunos. Os diabedos, as pessoas, por favor, as criaturas, eu chamo de criaturas também. Aí. Pessoas, tu vai fazer o seguinte,
Criatura de Deus, olha que não tá entrando. Tá, tu vai pegar esse. Tá entrando sim. Tá vendo aqui? Estamos eu e Edmar aqui nesse celular. Você vai pegar esse aviãozinho aqui e vai chamar várias pessoas para assistirem a live junto com a gente. Porque eu quero que a Edmara hoje tenha 200 pessoas aqui na frente. Até parece, né? Nunca teve 200 pessoas. Mas quem sabe com a Edmara eu chego a 1.000 pessoas. Eu tenho 5.000 seguidores, eu vou chegar a 5.000 pessoas aqui. Exagerado. Sério. Muito bem, eu sou sagitariano, assim como você, então a gente é assim, a gente é meio louco da cabeça, tá? Exatamente. Que bom. Querida, sagitarianos são assim, a gente quer dominar o mundo, né? Não sei se a gente chega perto de alguma coisa, mas a gente quer, a gente almeja. A gente tenta. É isso aí, é divertido. Olha, Assim, Camila, a gurizada tá chegando aqui, a Camila, minha aluna, o Jorge, a Thaís, minha prima, tá todo mundo por aqui chegando. Vamos convidando a galera aí, pessoal. Isso aí, chamem o povo. A qualquer momento vocês podem mandar perguntas, a gente usa as perguntas aí de vocês e fica mais legal quando todo mundo participa. Olha só, o grande lance do multiverso da comunicação é a gente estudar modelos. E a primeira pergunta que eu faço é uma pergunta padrão que eu faço para todos. E é uma pergunta que eu faço de um jeito difícil de propósito, tá? Que eu poderia perguntar de um jeito bem simples. Não tem nada de difícil. Para ti nada é difícil. Mas eu sempre faço de um jeito complicado, que é a seguinte. A ideia de multiverso da comunicação, é uma coisa meio história em quadrinhos, assim, sabe? Sempre gostei dessa coisa de super-heróis e tal. Coisas que os teus filhos gostam, eu aposto. Né? Então eu sempre gostei dessas coisas. E quando eu fiz essas lives, eu disse, eu quero conhecer um universo diferente. Minha tia tá aqui, ó. Aí, minha ó. tia, Carmen. Olha aí, ó. Obrigada, prestígio, tia. Né? Eu queria conhecer o universo de comunicadores diferentes. E eu acredito que todas as pessoas que querem melhorar na comunicação, elas devem aprender com outros modelos, aprender com modelos. E tu, para mim, é um modelo. E todas as pessoas que eu trouxer aqui, que eu já trouxe e trarei, são modelos para mim. E você é um modelo. E eu quero saber, e a pergunta que eu faço é essa. Se eu não tivesse nascido o Ronaldo, e em vez de nascer o Ronaldo, eu tivesse nascido Edmara, qual teria sido a minha jornada de vida, de história, para que eu falasse como a Edmara fala? Ronaldo, ok. Antes de te responder isso, só uma observação. Eu acho que eu mencionei para ti que eu tive uma coluna. Eu sou multiversa, então é o multiverso e a multiversa, né? E eu tive uma coluna numa revista em Passo Fundo durante uns 3 ou 4 anos que se chamava Multiversa. Era o nome da coluna. Eu publiquei 18 crônicas e eu até estou reunindo essas crônicas. Daqui a pouco eu vou reunir mais algumas e vou publicar num livro que vai se chamar alguma coisa com multiverso. Então eu adorei, eu achei sensacional, como tudo que tu faz, né? Essa tua sacada, né? De fazer essa ideia do multiverso da comunicação, que a comunicação é assim mesmo. Tu teria nascido em primeiro lugar de 2 famílias muito falantes, tá? Os Risso e o Saquete são muito falantes. Ontem, para te ter uma ideia, até eu vi aqui a minha cunhada, a Carla, via a Vanessa da Ponte, que também é filha da minha prima. Ontem nós fizemos uma reunião de família pelo WhatsApp e foi quase impossível se entender, porque todo mundo queria falar com você. Da mesma forma no Saquete. Então, eu sou de uma família que é muito falante, é verborrágica, de tanto que a gente fala. Essa é a primeira herança. Depois, Ronaldo, eu saí muito cedo de casa. Eu fui empurrada para a vida pública muito, muito precocemente. Com 10 anos de idade, eu fui morar com a minha tia, porque os meus pais queriam muito que eu continuasse meus estudos e inclusive, hoje eu estou aqui na casa onde eu morava na época e ele não tinha transporte a partir da 5ª série. Então, com 10 anos de idade, eu fui morar com uma tia
a 100 quilômetros de distância. Isso nos anos 80 era praticamente ir para a vida pública, porque a tua vida privada, a tua vida doméstica, tu não tinha. Eu fiquei um ano inteiro. E isso me trouxe muita perspectiva de como eu deveria me comunicar naquela família, naquele ambiente, naquela nova escola. A partir daí foi um evento atrás do outro, assim, que me levou, que me empurrou para a comunicação. Eu depois logo voltei para casa e fui fazer magistério. Então, o meu segundo grau, na época, né, foi o magistério, em que a gente aprende a, inclusive, se comunicar muito com as crianças, porque a formação era para educação infantil, que seria hoje séries iniciais. Então, tu tem que aprender, tu estuda um pouquinho de psicologia, tu te expõe muito. A minha primeira palestra, inclusive, na igreja, eu tinha também um envolvimento muito com a igreja católica, e a minha primeira palestra foi aos 14 anos de idade. Eu chorei muito quando eu terminei, daquela tensão, assim, de o pessoal olhando para o relógio, involuntariamente, sabe? Mas isso foi me empurrando para uma vida pública. E eu fui percebendo como a vida fica mais fácil quando a gente se comunica. E a partir daí, eu me tornei alguém que tenta se comunicar, tá, Ronaldo? Nem sempre dá certo. Porque o que eu penso? Comunicação não é uma via de uma mão só, né? A própria palavra comunicar significa tornar comum. E então, de lá para cá, e eu sempre tenho feito muitas tentativas. Nem sempre elas dão certo. E eu fico muito frustrada. Muito quando elas não dão certo. Mas aí eu fui fazer depois direito, longe novamente da minha casa. A faculdade de direito, embora ela não nos forme para a oratória, ela nos exige oratória. Aí eu vi que a ferramenta do jurista é a língua, escrita e falada. E aí eu comecei a aperfeiçoar essa minha ferramenta, essa minha enxada, eu comecei a afiar a minha enxada. Eu comecei a fazer cursos, eu comecei a estudar língua portuguesa, a aperfeiçoar a minha maneira de me comunicar. Mas isso assim, tudo muito sem pensar. Era instinto, eu ia fazendo porque eu precisava. Uhum. O meu primeiro estágio foi no final do segundo ano da faculdade. E eu fui trabalhar, o advogado com quem eu trabalhei, Dr. Darcio Vieira Marques, um advogado de Passo Fundo, adoro ele me ensinou a advogar, e ele exigia que o português fosse impecável. Então, mais um esforço meu. Como eu era menina boazinha, eu queria corresponder às expectativas, mais um esforço meu para me tornar uma estagiária, né, produtiva. E aí, então, mais cursos de português, mais formas de me aperfeiçoar. Depois veio a carreira jurídica. Um ano depois, eu me formei em 95, dezembro de 95. Um ano depois, em março de 97, eu estava dando aulas na graduação, aos 23 anos de idade. E aí foi um horror no início, Ronaldo. Coitadinhos dos meus alunos, eu já pedi desculpa para eles, porque isso foi em Rio Verde de Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, porque eu me mudei para lá para trabalhar. Eu era uma chata, uma chata. Eu exigia demais, eu exigia aquilo que de repente nem eu mesma conseguia, e eu me isolava um pouco, né? E aí as tentativas foram, e eu fui aprendendo com a vida. Então são 23 anos agora sendo professora de direito. Durante esses 23 anos eu tive tanta experiência legal, tanta experiência, e o meu esforço tem sido nos últimos 23 anos, não só para aperfeiçoar a minha comunicação, mas para ajudar os meus alunos a aperfeiçoar a comunicação, os métodos, as formas. Hoje à tarde mesmo, eu me reuni com as minhas orientandas para passar instruções para elas de como apresentar o TCC. E eu fui sistematizando isso. Eu não estudei teoria da comunicação, eu fui vendo, fui
fui fazendo, fui testando, vendo o que dava certo e o que não dava. Então, toda uma oficina que eu tenho, algumas orientações que eu passo, são de experiências, são coisas que eu testei e que eu percebi que deram resultado. Né? Uhum. Porque eu imagino que a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar empatia. E essa hoje é o meu desafio pessoal. Né? Como que eu, Edmara, uma mulher sapiens, como diria a Dilma, né? Eu, como homo sapiens, como pertencente a essa espécie, posso aperfeiçoar a minha comunicação com aquelas pessoas com quem diariamente eu me comunico. Porque é um desafio, né? É um desafio muito grande. Então, essa é a Edmara, aquela que nasceu no seio de famílias falantes e que foi sempre muito incentivada a falar. Eu fui Uhum. muito incentivada, não só a falar, mas meu pai e minha mãe estão aqui, hoje estou na casa deles, até eu vim visitar, meu pai fez o procedimento cirúrgico, né, e estou aqui. Mas eles sempre me incentivaram, sempre me deram apoio. Me empurraram ali na beiradinha do precipício para que eu voasse, né? Uhum. Tá aqui, 23 anos depois daquele primeiro dia em sala de aula da graduação, tô aqui tentando acertar e errando muito ainda, Ronaldo, Uhum. errando muito, sendo Uhum. consciente dos erros, né? Uhum. Essas Mas são, o erro sempre vai acontecer, né? E é bom até que aconteça, porque a gente aprende com os erros, né? E agora, deixa eu te sim. perguntar uma coisa. Tu, em algum momento, tu me contou desse episódio da tua ainda infância, quando tu fez essa primeira palestra, digamos, essa primeira fala para público e tu sofreu. Tu teve Aham. mais algum outro momento na tua vida de timidez, de sofrimento, ou depois daquilo ali tu Eu foi? fui, porque as pessoas que estavam me apoiando, inclusive quem tinha me incentivado muito, eu me lembro que tinha os colegas apoiava muito, né? Havia toda uma equipe que estava me dando suporte, e eles me deram suporte antes, durante e depois. Uhum, Aquela atenção, assim, né, de as pessoas não necessariamente vão prestar atenção em você enquanto você está falando, mas não significa que elas não estejam te ouvindo, ou seja, ninguém vai ficar fissurado, fixo olhando para ti. Aquilo uhum, foi mais assim uma atenção de dizer, puxa vida, eu não tive o desempenho que eu gostaria de ter tido. Mas é que isso também é um pouco da minha exigência. Eu sou muito exigente comigo mesma, né? Então esse nível elevado de exigência assim foi aquilo que me fez naquela época, naquele episódio, me fez ter essa frustração, digamos assim, né? Com uhum, a qual eu aprendi a lidar e que hoje não, como eu disse, não chega a me doer. Eu fico triste quando algumas tentativas de comunicação não dão certo, né? Mas eu levo, né? Eu levo a vida, a resiliência, né? Veio, eu aprendi a uhum, resiliência ao mesmo tempo, e aí a vida foi. Mas eu não me lembro de mais nenhum episódio, pelo contrário. Se não uhum, querem que eu fale, não me passem a palavra. Eu sou uhum, muito, muito, muito. Nada de timidez, assim, timidez zero. uhum. É bem Tu tranquilo vê que comigo. interessante. Em cada live eu estou buscando um padrão de como é que funciona para um comunicador hábil se tornar hábil. E já há um padrão aqui que eu percebo de duas situações diferentes. Ou a pessoa ela era muito tímida e é o que eu chamo de um quebrado, né? Eu até brinquei com isso lá na primeira live com o Luiz Henrique. É um quebrado que resolve aprender para querer ajudar os outros e aí ele acaba se desenvolvendo se resolvendo. Ou ele tem, e às vezes acontecem as duas coisas concomitantes, mas ou que é o teu caso, você tem modelos muito fortes que te Uhum. inspiram Sim. e como qualquer criança, ao longo da vida, você vai copiando aqueles modelos que estão ali na tua casa, perto de ti, e eles vão te apoiando, né? Vão te dando essa base para você se tornar uma comunicadora. É interessante isso. E tu mostra esse caminho.
né? Você, Sim, você sempre teve esses modelos muito fortes. E sim. Pode não sei se concluir, quer falar pode alguma concluir. coisa. Não, pode concluir, Agora depois sim, deixa eu aproveitar. Eu vou mudar de assunto. Não sei se você quer falar sobre isso, porque eu já vou engatar outra coisa. depois voltamos qualquer coisa. Tá. Então, assim, você, Edmara, você é o próprio multiverso, né? Você gosta da ideia de multiverso. E eu me afino muito contigo, acho por isso, porque eu sou um cara que vim do direito, assim, vim do direito, mas logo saí do direito, virei professor e passei a não advogar mais. E como professor, eu me descobri como um terapeuta e trabalhei durante anos com hipnose clínica e cada vez mais com outras coisas que para mim têm uma coerência na minha cabeça. Todas elas tinham a ver com relacionamento, com comunicação. E eu sei que para você tudo na tua cabeça de sagitariana muito louca também, existe uma coerência nesse teu multiverso. Você foi, né, você começou no magistério, virou advogada, professora e professora de direito, de língua portuguesa, né, que é uma coisa que você faz, inclusive, ajudando alunos a passarem em concurso público, etc., que é uma língua portuguesa que não é a língua portuguesa da escola, é uma língua portuguesa com essa ênfase em concurso e etc. E depois disso tudo, o que mais que eu falei? O que mais que faltou? Relacionado à comunicação. Agora, a candidatura à vaga no Legislativo Municipal. Né? Se ninguém sabe aí, eu já estou anunciando, não sei se podia falar ou se não podia, não sei, eu estou falando. Por Né? A enquanto, Edmara, pré-candidata, né? Eu acho que a gente pré-candidata, pode falar, né? Sou pré-candidata. Claro, pré-candidata, você quem não. pensou em Eu sair. posso, eu posso, né? Será minha candidata em Passo Fundo. Eu, assim, é a pessoa que eu. Nossa, eu não moro em Passo Fundo, mas se eu morasse, sem sombra de dúvidas, você seria a minha candidata aí, é a minha candidata aí em Passo Fundo. E eu fico me perguntando qual é essa. Como é que funciona isso para ti, essa transição nesses mundos diferentes? Porque uma coisa é você conversar. Você, como advogada, vamos pegar só o papel de advogada, né? Você, como advogada, tem que lidar com o juiz, que é uma autoridade, e que muitas vezes abusa dessa autoridade na hora de lidar com o advogado ou com o nosso cliente. Diferentemente, lidar com um advogado, com um colega advogado, lidar Uhum. com o cliente, que é outro tipo de conversa. Só aqui, como advogado, se você é um bom profissional, você já tem que lidar com três diferentes papéis, com três diferentes ouvintes especiais. Uhum. Um juiz, um colega advogado e um cliente. Aí eu imagino, você ainda é professora, professora de português, e agora vai ser vereadora, quer dizer, vai ser candidata a vereadora e será Posso vereadora. complicar um pouco mais isso? Porque aí Sim, tem a quero mais. comunicação com o marido, tem a comunicação com Olha, os filhos, tem a comunicação com os alunos, tem a comunicação com as vizinhas, tem a comunicação com os amigos, tem a comunicação com a família, porque em cada um desses papéis, né, Ronaldo, a gente tem um entorno. E aí eu fico me lembrando aqui de uma dos ensinamentos até do Yuval Harari agora no Sapiens, né, mas que a gente já conhece de outras literaturas também, dizendo que o que formou o Sapiens, o que diferenciou o Sapiens foi exatamente essa capacidade de se comunicar, mas não só simplesmente se comunicar. O que diferencia o Sapiens, o que diferenciou, o que proporcionou que o Sapiens que ele evoluísse, prevalecesse sobre as demais espécies, é a capacidade de criar, de ser inventivo, de imaginar e criar lendas e seres e religiões e mitos e coisas que não existem. E essa capacidade eu tento explorar ao máximo. Como eu me comunico com quem trabalha comigo no escritório, com a equipe do escritório, como que eu me comunico com os meus colegas professores. E assim, como que eu costuro tudo isso, né? Como que essa ideia de me empurrar para o público eu acho muito cedo, sem contar que as famílias são famílias também que têm um pezinho lá na política, né? Na política partidária. Mas eu, Edmar, especificamente,
como que eu fui me costurando para isso, né? Então, desde que eu saí de casa com 10 anos de idade, eu fui vendo que que o público ele influencia muito mais no privado do que a gente imagina. Claro que quando chega na hora da faculdade, quando chega na hora de você ir para uma sala de aula, você começa a perceber como os poderes constituídos, legislativo, executivo e judiciário, eles influenciam ainda mais nessa ideia de público, né? Porque o público acaba sendo representado por determinadas pessoas que estão ocupando esses cargos. E aí eu me sentia e me sinto muito impotente, e se acontecer de eu de fato me candidatar, e se acontecer de um dia eu ocupar algum espaço no legislativo, eu vou continuar me sentindo impotente, porque eu serei uma pessoa em milhares de pessoas que pensam a vida de outras pessoas. Mas eu, como professora de direito, incluindo o papel de orientadora, porque tem isso, né? Na faculdade de direito eu vi alguém colocou aqui, acho que até foi a Manuela, inclusive. Orientar estágio, atender clientes, então, do SAJUR. Os clientes das escolas de direito são os clientes assim mais hipossuficientes do ponto de vista não só econômico, mas são aquelas pessoas cuja linguagem tem que ser a mais coloquial possível. Então, eu tenho o juiz lá, tenho os clientes do escritório, tenho os colegas advogados, tenho os clientes do SAJUR, tenho os estagiários do SAJUR, tenho os clientes do JEC. E aquelas pessoas carentes de mudanças legislativas e carentes... mas o direito... Uma coisa é a lei, daí a gente vai interpretar a lei e o juiz vai aplicar a lei. Então, quem sabe, tentando ajudar a aperfeiçoar o sistema legislativo, e aí eu vejo que talvez existam duas vantagens para mim. Primeiro é o fato de ter facilidade de me comunicar. Né? Não sei se isso vai ser uma vantagem ou desvantagem, depois a gente vai descobrir. Mas eu pretendo, né, um dia explorar isso. E a segunda é o conhecimento jurídico, que eu acho que ajuda muito. Não que o legislativo tenha que ser formado por pessoas formadas em direito. Quanto mais representatividade houver no legislativo, mais plurima, mais a legislação vai privilegiar mais pessoas, certo? Uhum. Mas eu creio que essa forma de saber como se proceder, como é que se dá o processo legislativo, ter acesso, saber buscar, eu acho que isso está bastante facilitado. E aí só bastou um convite, né? Alguém me convidou, eu já ouvi assim, mas eles te convidaram porque querem preencher as cotas. Vivam as cotas, viva as cotas. Porque se não fossem as cotas, ou seja, o 30% para candidaturas, e eu espero que essas cotas, eu não só espero, como pretendo lutar como cidadã para que essas cotas cheguem às cadeiras no legislativo, não só às candidaturas, porque o que a gente quer não é candidatas mulheres, a gente quer vereadoras, deputadas, senadoras mulheres. Então, que bom que existem as cotas, porque aí alguém pensou em mim. Mas eles pensaram pelo teu potencial de voto. Que bom, me sinto valorizada. Se eu vou fazer 50, 2, só de repente eu faço do meu marido e o meu, ou se eu vou fazer 100 ou 200, se eu de fato um dia me candidatar, alguém viu um potencial. Pronto, para mim eu já me sinto privilegiada. E uma última questão que eu costuro com tudo isso. As pessoas não gostam de política. E a maioria de nós tende a impor que as pessoas se envolvam e gostem de política. Não precisa. Existem pessoas que gostam da medicina, outras gostam da odontologia, outras gostam da administração, outras gostam...
o político gosta de política. Então, eu estou numa campanha, digamos assim, agora não ainda por uma possível candidatura, mas numa campanha demonstrar que a gente precisa conhecer, saber o que é política, mas não necessariamente envolver-se diretamente com política. Porque aí existe o Ronaldo, o João, o Antônio, que gostam disso e que sabem fazer isso, ou que vão aprender a fazer isso, mas que estão dispostos a aprender a fazer isso. E aí tudo bem. Eu não posso impor que todo mundo agora vai discutir política comigo, porque também não posso impor que todo mundo vai discutir medicina com o médico. A gente precisa de saúde, mas para isso tem o médico. A gente precisa de política e para isso tem o político. Né? Então, eu penso que alguém tem que se expor e alguém tem que se predispor. Alguém tem que se encorajar. E essa é uma palavra que me define bastante. Eu sou muito corajosa. Sou muito corajosa. Eu não tenho medo de dar a cara a tapa. Alguém me disse, Edmara, mas tu é pré-candidata. E se tu não te eleger? Eu falei, tá bom, ótimo. Terá sido mais uma experiência das milhares pelas quais eu já passei. Agora eu me lembrei, por um lapso aqui, o que eu ia te falar antes das experiências de comunicação. Vou voltar, então. Desculpa interromper. Não, não tem problema. Quando eu mudei para São Gabriel do Oeste, lá no Mato Grosso do Sul, eu fui advogar lá, me formei e fui para lá. 96. Aí, em 97, eu comecei a dar aulas. E eu comecei a apresentar eventos. Tudo que era evento na cidade. Miss, rainha, terceira idade, festa do município. Éramos eu e o locutor da cidade que apresentávamos. Então, é uma pena que a gente não faz registro disso, não pega certificado disso. Mas tudo. E aí eu montava o cerimonial, eu tinha essa facilidade e apresentava. E uma das coisas que as pessoas gostavam em mim era uma presença de espírito. Então acontecia. Tá, tinha ali o script, né? Mas tinha uma presença de espírito, um comentário. E aquilo foi me incentivando, porque as pessoas gostavam e me davam feedbacks positivos, né? Isso foi me incentivando a dar cada vez mais a cara a tapa. Então é esse modelo, né? É o entorno que tu disseste antes. Que legal, tu vê, a construção da Edmara passou por esses feedbacks. Olha que legal. E é bem isso, esses feedbacks de apoio de pessoas que estão ali, de mestres na tua vida, foram mestres, ocuparam lugares de mestres, né? Acabaram fazendo. Que legal, que legal. Tu sabe que Querida. Eu tive um professor. Deixa eu só te contar uma história. Sim, fale. Eu tive um professor... Olha só uma coisa, foi a cerimonialista da minha festa de 15 anos. Quem falou isso? Aqui, ó, deixa eu ver. Vanessa. Sim, Vanessa. A Vanessa. Isso aí, Olha só. Da minha prima, exatamente. Eu adoro fazer essas coisas, né? E eu tenho facilidade, então as pessoas me pedem isso, né? Professor no ensino médio. Quem é aqui do Paraná, aqui de Francisco Beltrão, Marmeleiro, talvez o conheça, o Alberto Alodi. Ele era italiano e ele era nosso professor no magistério e também dava aulas de italiano no contraturno. E um dia ele escreveu num feedback de uma prova. Olha a importância dos feedbacks positivos, né? Que alguma coisa assim, que eu era um diamante, que se fosse devidamente lapidado, não sei o quê, aquilo me alimenta até hoje. Eu falo, meu Deus, quem que vai me lapidar? E eu aprendi que sou eu que tenho que ir me lapidando, né? Então agora eu estou com esses dois desafios, que é a empatia e também o feedback positivo, porque se eu recebi, eu acho que eu também tenho a obrigação de dar feedbacks positivos. Porque isso faz pessoas melhores, né? A validação, você é bom, só precisa encontrar aquilo que é bom em ti. Procure. Estou aperfeiçoando, estou aprendendo. Perfeito. A Manu chegou até a repetir uma frase que eu vivo repetindo, que vem como um pressuposto da PNL nos meus cursos. A Manu foi minha aluna ainda no curso da Academia de Palestrantes.
Ela botou ali, não existe fracasso, só existe feedback. Eu vivo repetindo isso. Não existe fracasso, só existe feedback. Né? Exatamente. E aqui, Samela Maíra. Feedbacks são essenciais para crescer. E aí eu te pergunto, para você ter feedback, você precisa se permitir errar. E Isso assim aí. como você está se permitindo experimentar essa possibilidade, aqui a gente só pode falar de possibilidade de candidatura, e muitas Uhum. pessoas que seriam boas pessoas para isso, para a vida pública, muitas vezes desistem por medo de fracassar. Vem se eu tiver só o voto do meu marido, daqui a pouco nem o do meu marido eu tenho. Bom, mas aí tu sabe, né? Que ao menos se não tiver o desgraçado do marido, pelo amor de Deus, né? Mas então assim, tu Divórcio. fica naquela, eu vou ter poucos votos. E da mesma forma eu vejo os alunos de direito, nós que sempre tivemos esse mundo, né, do direito em sala de aula, tu não acha que o aluno do direito, ele é um aluno, eu tenho essa impressão que ele é um aluno excessivamente crítico com o mundo, com todo mundo, e por isso ele é excessivamente crítico com ele, e por isso também ele tem tanta dificuldade, porque as pessoas se enganam, acham que o aluno de direito ele é um cara que fala muito bem, mas ele tem muita dificuldade para falar, muitos deles são tímidos, e eu acho que essa timidez é só por causa disso, desse excesso de crítica. Creio que sim, porque sempre que eu tenho alguma sessão de atendimento particular, né, com alguém que me procura buscando melhorar. Quero apresentar o TCC. Eu faço isso também, né? Eu fazia, agora monetizei isso também, vou usar essa palavra que eu achei bonita. Uhum. Profissionalizei, eu acho que é a palavra correta, né? Porque é uma habilidade que eu desenvolvi. E eles dizem, eu sempre quis, mas eu sempre tive medo de errar. Sempre tive medo de errar. O medo da exposição. Já chegou, assim, me lembro de uma senhora que foi minha aluna há uns 20 anos e que eu dei um trabalhinho, aqueles que tu começa nos primeiros níveis, todo mundo em círculo, sentado no seu próprio lugar, para as pessoas irem aos poucos experimentando esses lugares públicos, né? E ela chorou muito, copiosamente, quando chegou a hora de ela expor aqueles 3 minutos. E ela era uma senhora que na cidade era assim conhecida e tudo e tal. E depois eu deixei passar aquela situação, conversei com ela, ela falou: "Pois é, tu vê. É que a gente tem medo de que a imagem da gente seja mal compreendida. Então, é uma autoimagem que a pessoa constrói e uma autocrítica muito exacerbada. Todos nós, hoje eu falava para as meninas até à tarde, o maior crítico de nós somos nós mesmos. Ninguém é mais crítico do que nós. Por isso, o treinar em frente ao espelho, inclusive quando tem alguma apresentação importante e tal, e todas as técnicas. Olha, eu quem falando, né, para alguém que tem academia de palestrantes, mas enfim, todas aquelas técnicas que a gente sabe que funcionam. E com isso a gente vai perdendo um pouquinho daquela imagem, daquela autoimagem, que na verdade pode ser quebrada. Hoje a minha imagem é essa, 5 anos atrás foi outra, daqui a 10 foi outra, eu agora tô com uma imagem diferente, eu decidi ser a diferentona, deixei meu cabelo branco, não tô pintando. Vamos experimentando ser diferentes, né? Experimentando caminhos diferentes. Nem sempre vai dar certo. A gente dá com a porta na cara, às vezes, ou com a cara na porta. Uhum. Mas tem que se experimentar. E aí concordo contigo que o aluno do direito é o que menos se permite experienciar com ele mesmo, porque ele entra no primeiro nível, a menina já se sente na necessidade de usar um saltinho, o menino de colocar um Uhum. blazer, de usar uma pasta. E Uhum. aquela coisa incrustada do direito, né? De que deveriam ser os juízes com os seus capotes, né? Toda aquela cerimônia, todo aquele ritual que existe ao redor do direito. E aí se cria uma autoimagem. Eu concordo contigo, sim, que a gente precisa ajudá-los a quebrar. E tu sabe que até na hora de feedback, o aluno de direito, ele é bem resistente a feedback. Uhum. Hoje mesmo, assim, eu tive 3 casos de alunos que eu dei
sei lá, 200 feedbacks, que um deles chegou a dizer que era perseguição. Não é perseguição, meu querido. Confia em mim, eu tô te dizendo que essa é a, né? Porque a relação, quando alguém se põe para ser professor, eu acho que, né, tem que ter a confiança do aluno, né? Então, Uhum. receber feedback para o aluno do direito deve ser muito triste, porque ele já se põe naquele lugar, né? Ele já se põe É. naquele. Então, eu acho que o direito é culpado por isso, talvez. O direito seja Uhum. culpado por isso. O Murilo Gun, que é um cara que trabalha com criatividade, eu admiro muito o trabalho dele, fui até aluno de um curso dele. Ele chama de um problema educacional que existe hoje, ele chama de mito do gabarito. Todo mundo quer fazer a coisa certa, todos nós queremos ter a resposta certa. E eu acho que no direito esse mito do gabarito ele é ainda mais forte, porque tem toda aquela cultura do concurso público, de acertar. Então eu preciso ter a resposta certa, eu preciso entrar com o recurso certo, porque senão eu entro errado, e aí o juiz vai dizer que a minha petição é inepta, e sei lá mais o quê. Então, assim, há essa ideia de que existe apesar de ser uma ciência humana, e a gente sabe que em termos de argumentação tudo é possível, ou quase tudo é possível, ou muita coisa é possível, ainda assim há essa ideia de que existe um gabarito a ser preenchido. Então o aluno não se permite. Eu tinha, quando eu dei aula no direito, teve uma época da minha vida que eu também dei aula para administração, para outros cursos, assim, recursos humanos, eu dava lá na época, no meu tempo das minhas andanças, aí eu dei muita aula para muito curso diferente. E eu vi isso, eu vi os alunos do direito, por incrível que pareça, com mais dificuldade de falar do que outros de outros cursos, sendo que os do direito eram para chegar ali e dar show, porque afinal todo mundo tem a expectativa que o do direito vá falar tranquilamente, mas não, e ainda mais misturados com os outros, eles ficavam ainda mais assim, com medo de falar, de medo de se expor, com medo de errar. Há um medo muito grande em errar. E aí eu Olha o que a te. Fala, Manuela, fala. olha o que a Diga. Manuela colocou, ó. Quando nós já somos muito, como já somos muito autocríticos, qualquer crítica externa é muito doída, porque ela chega aos nossos ouvidos redundante, né? É toim, toim, né? Vem É. aquilo e dói mesmo. E é isso que eles sentem. Desculpa te interromper só para não Não, perder não. aqui o comentário Uhum. da Manuela. Não, não, é bom assim, é exatamente. Vai me interrompendo que é bom. Então, mas é aí que eu acho interessante. E tu, assim como eu, assim, pelo que eu vejo, pessoas que têm essa. Por exemplo, você falou do seu cabelo, né? Eu deixei o cabelo, resolvi deixar o cabelo branco. As pessoas parecem que depois que elas optam por alguma coisa, elas também têm aquele compromisso de serem coerentes com aquilo. Então, eu deixei o cabelo branco. Aí a mulher deixou o cabelo branco, mas ela daqui a pouco não gostou. Aí Uhum. ela volta a pintar o cabelo. E aí o que acontece? O que as pessoas fazem? Você voltou a usar tinta no cabelo? Você não gostou do cabelo branco? Eu sabia. Então tu não está sendo coerente. E aí a pessoa deixa de experimentar o tal do cabelo branco Isso porque ela tem aí, medo de ter que voltar e depois não ser coerente. Ou seja, é um compromisso com o erro. Eu preciso ter isso aí. sempre com eu errei, eu tenho que ficar compromissado com o erro. Isso acontece também, né? É maluco Isso, isso, né? assim, ó, e nós mulheres, Ronaldo, é impressionante isso, porque a gente tem que, né, aquela história, não, não basta ser, tem que parecer ser. De quem era mulher do Júlio César, isso, né? É isso, é. A gente tem que parecer ser. Então, nossa, mas a Edmara fez isso. Até uma outra crítica que eu recebi, assim, quando eu coloquei a possibilidade de integrar, né, um cargo eletivo. Alguém disse assim, nossa, mas a Edmara isso, Edmara aquilo. Eu falei, gente, eu não estou me candidatando para ser a santa, eu não estou entrando num processo de canonização. Eu estou pondo meu. Até porque vamos ver quem são os santos que estão ocupando a Santa Ceia lá na Câmara agora, então. É, Porque exatamente. dá a impressão, olha só, o homem pode ser, tá, vai esse, vamos votar nesse mesmo. Mas a Edmara ou qualquer outra mulher que se ponha para. Não, ela tem que ser.
Assim, e aí qualquer defeito em nós fica muito evidente. Então, essa autocrítica e esse medo de ir, mas voltar atrás, fica muito pior. E isso aconteceu na minha vida pessoal, inclusive. Eu me casei e aí, nossa, imagina eu ter que me separar. Eu me divorciei 5 anos depois, mas aquilo para mim foi horrível, porque imagina a Edmara, sempre certinha, formada aos 22, professora aos 23 e agora divorciar. Por que não? Por que não? Que compromisso que eu tinha em insistir no erro se eu poderia, né, voltar a experienciar outras situações? Isso foi muito caro. Então, para nós mulheres, essa expectativa que o público lança, não só os homens, né, as próprias mulheres lançam sobre as mulheres, de que elas precisam seguir um ritual, né, é muito grande. Eu, quando saí de casa para estudar, depois, aos 10 voltei. Aos 14, quando eu fui fazer magistério, eu ia, passava a semana na cidade e voltava no fim de semana. Algumas vizinhas disseram que eu estava indo para lá e eu ia virar prostituta, né? Porque é assim quem saía de casa para estudar. Ou seja, meu pai e minha mãe me puseram no mundo público que o público era confundido com isso. Então, para nós mulheres, e aí, e como que a gente desconstrói isso, Ronaldo? Olha, mais um link aqui com a comunicação. Como é que a gente desconstrói? Argumentando. Então, eu sentia a necessidade de comunicar, de argumentar o que eu estava fazendo. À tarde que eu saía para o estágio, eu tinha que argumentar, eu tinha que comunicar, eu tinha que convencer. Talvez isso até tenha me formado a advogada que eu sou, né? Os meus primeiros juízes foram as pessoas do entorno da minha família mesmo, né? E essa necessidade de comunicar. E, por outro lado, isso me fez pôr para fora, né? Não guardei as mágoas disso. Isso faz parte da minha história. Não tenho compaixão por mim mesma, talvez pela criança que foi, né, lá no passado. Mas eu comuniquei, eu verbalizei, eu racionalizei e, portanto, eu superei. Então, o papel da comunicação até na superação, né, daquilo que vai acontecendo nas nossas Uhum. vidas. Muito importante. O que é um processo terapêutico, né? A terapia que tu Sim. faz é isso, né? E a psicologia trabalha com isso também. Então, muito Uhum. interessante. Muito E olha interessante. só, você falou que um dos teus desafios agora é a empatia. E aí eu quero pegar esse gancho da empatia. Até porque o título do nosso tema de hoje eu coloquei comunicar bem ou comunicar certo, né? Num dilema que para muitas pessoas eu vejo muito isso, mais uma vez ainda no universo jurídico se vê muito isso, né? Professores de direito, advogados que falam o juridiquês. Muitas Uhum. vezes falam tecnicamente, corretamente, muito bem, falam bem, né, um linguajar às vezes impecável, mas que não consegue ter empatia com o cliente. E por quê? Porque não se comunica bem, porque às vezes comunicar-se bem não é com a linguagem mais erudita, com o melhor do vernáculo. E então, Uhum. como equacionar isso para uma professora de português? Que eu, quando mando uma mensagem para a Edmara, não sei se você sabe disso, mas aqui em casa, eu e Letícia, quando a gente tem que mandar uma mensagem para a professora Edmara, a gente pensa 2, 3 vezes como escrever. A gente fica ali, ó. Aí dá o corretor ortográfico, dá uma olhada. Às vezes tu até olhas no Google a palavra, né? Para ver se está Ai, escrevendo Ronaldo, que certo. No ridículo Google, isso, que porque dó, no Google, porque a gente tem preguiça de pegar o dicionário, mas às vezes que tem dicionário próximo, desastre. também a gente pega o dicionário para mandar para Edmar uma palavrinha lá no meio. Então, assim, a gente manda, aumenta a responsabilidade sempre. Imagina. Isso Então, e isso é aí? um pecado meu. Esse é um pecado meu, então não deve ser assim. Não deve ser. Tá, mas assim, ó, fazendo então, tentando, Só tentando uma coisa, deixa eu interpretar um pouco. interromper. Deixa eu Tá. interromper um pouquinho. Quem é que já sentiu, quem está assistindo aí conhece a Prof. Edmara? Só diz eu. Quem é que já sentiu essa insegurança para mandar uma mensagem
Prof. Edmara, diz eu aí, por favor, ver se eu não estou sozinho nessa. Eu e Letícia sempre temos essa insegurança. Tem que mandar uma mensagem para Edmara. Agora eu já estou solto, eu já também, mas a Letícia ainda tem um Não, pouco isso ainda. ó, Deixa eu olhar aqui se eu vou escrever certo. Ronaldo, mas tem grupo de ex-alunos que eles falam, eu vou mandar áudio, prof, porque eu tenho medo de Aí, escrever ó. que esteja errado. Grupo de ex-alunos de turminhas de português, inclusive, tá? Mas não tem que Viu? ser assim. É exatamente isso. Uma coisa é o português como ferramenta adequada para ter sucesso. E aí entra então o português, a língua portuguesa, a ferramenta formal. Eu não posso escrever de qualquer jeito, com erros de ortografia, com erros de pontuação, numa peça formal. Da mesma forma, existe a comunicação formal dos médicos. Durante uma cirurgia, se a gente fica com o olho aberto, a gente não entende nada do que eles falam. Ela é uma linguagem técnica e adequada, porque ela atinge aqueles objetivos que ela tem que atingir. Isso é comunicar certo, ou seja, usar as regras da língua. Eu acho que é isso que a gente está querendo dizer. Me corrija se eu estou errada. Isso aí. Uhum. A outra questão é comunicar bem, porque nada importa se eu vá falar lá como. Eu vou dar exemplos, mas por favor não me interpretem mal. Eu vou atender o cliente do Sajur, que é uma pessoa que ela nem foi à escola. Ela é completamente analfabeta. E ela tem que compreender que aquele benefício dela, eu trabalho com direito previdenciário no Sajur, que aquele benefício dela não foi deferido, que o INSS, eles não sabem nem quem é o INSS, nem o que quer ser deferido ou não. Eu tenho que traduzir isso para a linguagem daquele cliente. Eu vejo muitos colegas fazendo live agora para outros colegas só. Eu vejo gente postando vídeos para outros clientes. Eu estou começando até quinta-feira, a gente tem reunião sobre isso no escritório. Eu estou começando uma época de tornar o escritório também informativo, né? A época de pandemia, tudo isso aconteceu, de nos empurrar para a internet. E eu preciso começar usar dessa habilidade, então, que eu admito que eu tenho, que eu aceito que eu tenho, da comunicação, para fazer vídeos para os meus clientes e para os meus alunos. Vídeos informativos. E aí eu fui procurar alguns colegas que já fazem isso. Eu entendi. Mas eu duvido que os clientes tenham entendido, porque por mais que os nossos clientes sejam clientes cultos, eles não têm cultura jurídica. Né? Então, quando eu for comunicar, eu me comunico pelo WhatsApp com os clientes, eu me comunico, né, por e-mail com os clientes, eu me comunico por telefone. Eu tenho que explicar. É minha obrigação explicar isso. É minha obrigação fazer o aluno compreender. E eu, como professora, eu acho que eu aperfeiçoei isso, então. Porque eu não me conformo que o aluno só ouça, ele tem que aprender. Não existe a ideia de fazer de conta. Eu quero que ele compreenda. E me frustra muito quando eles não compreendem. Essa questão da empatia, ou seja, eu tenho, não que me colocar no lugar dele, mas eu tenho que saber o que é que ele precisa. Do que é que ele está precisando, e não do que eu precisaria se eu estivesse no lugar dele, né? Então, é aquela ideia de ir até ao límbico, né? No cérebro límbico, não. Ou seja, atingir as emoções, os sentimentos. E eu tenho usado em todas as primeiras aulas, quando eu começo a falar, que eu tenho tentado ser o cupido. Uma coisa é o direito previdenciário, o direito constitucional, o direito agrário, que são as disciplinas com as quais eu trabalho. Outra coisa sou eu, outra coisa são os alunos. Eu estou, naquele momento, porque eu estudei antes, estou apta a ser o cupido. Todas as aulas dar flechadinhas de amor para tentar o relacionamento entre os alunos e a disciplina. Se eu não atrapalhar, eu já estou bem satisfeita no início do semestre. Que lindo porque isso. A ideia é que eu organize isso na cabeça deles, né? Eu falo, vamos lá, agora mais uma flechadinha, então.
Porque o que eu vou ensinar de direito constitucional? Eu posso organizar a disciplina para eles. Olha, vocês vão buscar aqui e com esquemas, vamos fazendo isso e trazendo algumas definições para ajudá-los. Em direito previdenciário, então, que é uma loucura. E a gente tem um semestre para explicar tudo. Então, com os clientes, com as pessoas, eu tento, vejam, é tentativa, gente, porque muita gente vai dizer, ah, mas comigo já não foi assim, eu já não consegui estabelecer uma comunicação com a Proedmara. Acontece sempre, a gente se comunica todo dia. Se eu não olhar o meu celular, um dia inteiro vai ter mais de 700 mensagens, eu já fiz isso, esse teste, né? Só no WhatsApp. Então, em alguma ou outra comunicação, não vai dar certo, né? Agora, se eu conseguir dar flechadinhas, eu vi que antes a Vanessa colocou aqui, a mesma que disse que eu fui a cerimonialista nos 15 anos dela, que ela foi professora porque eu a inspirei. Talvez ela tenha sentido esse amor por ser cupido, né? Se eu for o cupidinho com os meus clientes e o direito deles, de proteger o direito deles, se eu for o cupido numa live, como eu estou sendo agora, se eu conseguir fazer a ligação, se eu for o Tinder, olha, se eu for o Tinder das pessoas para Que lindo! dar match nisso aí, eu já vou ser muito feliz. E essa é a minha missão, eu acho, como alguém que tenta se aperfeiçoar na comunicação. Não, e assim, ó, quando eu comecei a advogar lá no Mato Grosso do Sul, 22 anos de idade, Mato Grosso do Sul, São Gabriel do Oeste, vinha muita gente das fazendas e eu ganhava. Era bem legal, porque a gente ganhava de tudo. Além dos honorários, eles traziam um cacho de banana, traziam um porco. Uma vez eu ganhei até 2 galinhas vivas. Eu tive que amarrar no pé. Meu Deus, sério. Isso. A gratidão que os clientes tinham. Que louco. Né, de ter compreendido, de eu ter conseguido sucesso na comunicação. E uma outra situação também que eu me lembro agora, de que essa ideia de empatia, de ouvir, né? De tentar sempre melhorar isso. Eu, em 2002, fui fazer o meu mestrado na Instituição Toledo de Ensino em Bauru. E logo em seguida eu mudei para lá, fui trabalhar numa empresa, num grupo que se chama Grupo Luarte, um grupo muito grande, tem vários negócios. E eu fui a primeira pessoa do departamento jurídico. Eu era a pessoa que estava sendo, imagina uma advogada no meio de outras 22 gerências, 3.000 funcionários, chegando uma advogada. As pessoas têm horror a advogado. Eu falei, bom, eu tenho que conquistar essa gente, né? Então, eu fiquei provisoriamente numa sala, assim, até que era construído um novo prédio. Fiquei numa salinha e lá eles iam tomar cafezinho, eles iam conversar. Eu, gaúcha, no meio dos paulistas, eles iam lá tomar chimarrão comigo, entender o que era aquilo. E eu ia de setor em setor, botava as botinas para ir lá na florestal, botava o EPI para ir para a fábrica, tudo para tentar estabelecer comunicação. Só para te dizer, vai explodir a live em 1 minuto e meio. Ai, Jesus! Te vira. Para estabelecer comunicação, para estabelecer empatia. E foi muito legal. Quando eu saí de lá, 3 anos depois, foi muito legal, porque os motoristas de caminhão que iam carregar, eles traziam castanhas para mim lá, não sei da onde. Eles me viram como alguém que vinha para contribuir com o trabalho deles. E é isso que a gente deve fazer. O comunicador tem que estar a serviço de quem ele está sendo cupido. Ai, que lindo, que lindo. Comunicar bem é perguntar, comunicar para quem, disse a Maíra aí. E realmente é isso, adorei a ideia do Tinder. Empatia é o Tinder da comunicação, é mais ou menos isso que você disse. Amei esse negócio. É o Tinder, são flechinhas que dão match. Para ser legal, mas é o Tinder, né? É o Tinder, é o Cupido, Adorei, só tu mesmo para trazer essa metáfora linda no final da nossa live de hoje. Terminando, só tenho que te agradecer, foi uma fofura ter essa live contigo, amei.
Foi maravilhoso. Acho que... Me chame Ah, mais vezes, adorei. mas Me chame sem sempre sombra de que dúvida. quiser, sempre Sem que sombra de quiser. dúvida. Eu Logo adoro. depois, logo mais teremos, talvez, quem sabe, uma candidata. E aí falaremos de novo, mais um pouquinho contigo, sem sombra de dúvidas. Foi um prazer, o privilégio vai explodir. Um beijo. Obrigada, beijão para todos que acompanharam. Obrigada, Ronaldo. Beijão, até a próxima. Obrigado, queridos. Tchau, Até a gente. próxima. Até. Tchau, pessoas.